Cobertura Expo Direto Cotrijal 2019. Patrocínio Bayer, BASF e Cotrijal. Olá, estamos de volta com novas informações da Expo Direto Cotrijal 2019. E neste momento nós estamos aqui visitando o espaço da Emater na feira e vamos conversar agora com o Vilmar sobre produção leiteira. Bom, então Vilmar, qual é o enfoque da Emater neste ano para os produtores de leite? O que vocês estão apresentando aqui? Esse ano, no nosso espaço da parcela do leite, nós estamos trabalhando fortemente a necessidade e o quanto que o animal precisa de nutrientes ou de alimentação para obter uma determinada produção de leite. Tanto é que nós estamos chamando a nossa máquina, a nossa parcela, como a máquina de produzir leite, ou seja, quais seriam os insumos ou as necessidades mínimas que esse animal precisaria diariamente para produzir um determinado volume de leite. Então estamos trabalhando ali com um planejamento de 25 litros de leite de vaca dia e em cima disso nós mostramos aos nossos produtores quanto de alimento volumoso, quanto de silagem, quanto de ração, quanto de sal mineral e quanto de água esse animal precisaria ingerir diariamente para obter esses 25 litros de leite. Além disso, nós também aproveitamos e apresentamos algumas possibilidades, então, de como atender essa necessidade. Então, em cima disso, nós estamos apresentando e discutindo o uso da pastagem perene, basicamente pastagens perenes de verão, o Tifton e o Gigs, e mostramos também como fazer a implantação dessas pastagens reduzindo a penosidade do trabalho. Também não adianta o nosso produtor ter uma máquina eficiente, uma vaca eficiente, se depois ele não tiver um insumo adequado para fazer essa máquina produzir, esse animal produzir. Então, mostramos a necessidade diária, mostramos a alternativa para a produção de alimento volumoso, de uma forma com viés mais barato, ou que possa contribuir com a redução dos custos de implantação, mas também nos preocupamos em ter uma atenção com a redução da penosidade. Não nos adianta fomentar uma determinada atividade que depois o agricultor tenha dificuldade de implantação. Então estamos apresentando junto uma máquina que permite fazer o plantio dessas nossas pastagens perenes, que se multiplicam basicamente por muda, através do plantio mecanizado. Na sequência do nosso espaço aqui, nós também apresentamos ao produtor a possibilidade de uso desse material, principalmente quando ocorrem sobras. Porque se por um lado, em determinadas épocas do ano, nós temos falta de pasto, por outro lado, ocorrem também picos de produção e temos sobra. Então temos também um pequeno espaço para discutir junto com o nosso produtor a possibilidade de armazenamento desse alimento para utilização nos períodos de escassez. E também temos, como em outras edições, os temas que são temas transversais, que são as instalações que nós temos aqui. Então é sempre uma oportunidade de discutir junto com o produtor a questão da instalação, a questão do uso da água, de aproveitamento da chuva, que é o uso das cisternas, a própria questão do sombreamento, do bem-estar animal, e encerramos então o nosso passeio pela estação, digamos assim, discutindo um pouco a aplicação de medicação e vacina nos animais, inclusive temos ali uma possibilidade de praticar no painel, junto com o produtor, se ele quiser praticar, como é que seria uma aplicação de vacina de acordo com o tamanho de agulha, com espessura de agulha, com tipo de medicamento, enfim, de acordo com o produto que precisa ser aplicado no animal. Então veja, basicamente o que a gente traz para essa edição é como que eu otimizo e racionalizo os recursos que eu tenho pensando no sucesso da minha atividade. E nós sempre dissemos o seguinte, de que o sucesso não é por acaso. O sucesso na atividade leiteira, a garantia de renda, a garantia de que a atividade terá lucratividade, ela passa por um conjunto de pequenas soluções que vão se ajustando e que vão se complementando. Então não basta eu ter uma boa máquina, não basta eu ter uma boa vaca, se eu não tiver uma boa pastagem, se eu não tiver uma boa alimentação, mas se eu não tiver outros cuidados que são fundamentais, como sombra, como água, como bem-estar também para esses animais. Certo. O produtor rural que, por exemplo, não vai poder vir visitar vocês aqui na Expo Direto Cotrijal. Vamos dar alguns exemplos na prática como funciona, como ter uma boa alimentação, quantidade, necessidade de água, como que funciona isso? Bom,
A vaca consome proporcionalmente ao que ela produz. Então, quanto maior a produção, maior a sua necessidade de alimento volumoso. Nós, na parcela aqui, nós estamos trabalhando uma perspectiva de uma produção de 25 litros de leite. Então, para nós termos uma ideia, uma vaca que esteja produzindo 25 litros de leite, ela precisará consumir pelo menos 30 quilos de pasto verde, de qualidade. Ela precisará consumir pelo menos 15 a 17 quilos de silagem. Ela vai precisar consumir ainda 3 quilos de ração, com no mínimo 18% de proteína e mais 100 gramas de sal mineral. Aí você diz, pô, é uma quantidade significativa de alimento, mas nós ainda não contabilizamos a água. Ela precisará consumir ainda mais em torno de 110 litros de água. Tanto é que quando nós estamos fazendo o planejamento da necessidade nutricional de uma vaca, nós estamos dizendo que a água é tão importante quanto o pasto, ou tão importante quanto a silagem. E uma outra questão importante que nós temos que ter presente, que às vezes o produtor acaba negligenciando. Ele nos remete dizendo, mas o meu pasto é de excelente qualidade. Mas é que às vezes, mesmo aquele pasto sendo de excelente qualidade e tendo sobra, ele não atende uma necessidade específica em sal mineral. Então, além de atender essas quantidades, nós precisamos atender a quantidade mínima necessária. E isso passa necessariamente pela dieta da vaca. Parece engraçado, mas o conceito que se aplica para o ser humano em termos de desempenho, se aplica para a vaca também. Quanto maior a produção, maior a preocupação que nós temos que ter com o equilíbrio da dieta que está sendo oferecido por esse animal. E é um pouco essa preocupação que nós estamos tentando mostrar e trazer para o produtor e cada vez mais ter isso presente, principalmente para animais de alta lactação. E o que são animais de alta lactação? Para a nossa região, animais de alta lactação são animais acima de 25 litros. E que, de certa forma, é a realidade da maioria dos nossos rebanhos já. Ou seja, o que nós estamos apresentando aqui se aplica para praticamente todos os rebanhos. Por quê? Porque são rebanhos que têm alta genética, que têm competência e que precisam, basicamente, de alguns ajustes para atingir essas altas produções. Certo. Quais são os fatores que auxiliam no bem-estar animal? Fatores. O meio ambiente, o ambiente é um fator e para bovinos de leite, o principal fator é água. Então, água em qualidade e quantidade, e essa é uma questão bastante importante, né? A vaca de leite, o bovino de uma maneira geral, ele toma água parada. Ele não é de tomar água corrente, o consumo é menor, então esse é um fator importante. O segundo fator extremamente importante é sombra. As nossas raças utilizadas para a produção de leite no Brasil, principalmente no sul, as raças de origem europeia, holandesa e Jersey, elas sofrem muito mais pelo calor do que pelo frio. E o limite, ou a partir dos 20, 22 graus, as nossas vacas já começam a sentir reflexos negativos de produção. Ou seja, conforme vai aumentando a temperatura, acima dos 20 graus, associado à umidade, reduz produção. Então, precisamos ter água em qualidade, precisamos ter temperaturas ou sombra mais próximo dos 20, 22 graus, e aí sim, associado a isso, alimento de qualidade e em quantidade. Que essa é outra questão importante, porque não basta você oferecer uma grande quantidade de só um alimento. Ele precisa, de acordo com a produção, você vai ter que equilibrar essa dieta de acordo com o que ela está produzindo, e aí são necessidades nutricionais diferentes. E essa é uma questão importante também. A fase de lactação. Vacas em início de lactação tem uma necessidade. Vacas em final de lactação ou vacas em pré-parto, existem outras necessidades. Então, quando nós falamos em dieta, é o ajuste fino de acordo com a fase de produção e a fase de reprodução que o animal está dentro do plantel. Então, é um pouco essa a nossa preocupação de trazer possibilidades de ajustes
que o produtor possa ir aplicando e fazendo o ajuste fino na sua propriedade, de acordo com o seu rebanho, pensando em renda e pensando principalmente também em redução da penosidade, em função de que a atividade leiteira é uma atividade que, se por um lado nos permite 2 colheitas por dia, por outro lado nos obriga a colher 2 vezes por dia. É compromisso. Então ela não pode ser também uma atividade que seja de alta penosidade. Vilmar, muito obrigada então pela sua participação no Destaque Rural. E daqui a pouco nós voltamos então com novas informações da Expo Direto Cotrijal 2019. Cobertura Expo Direto Cotrijal 2019. Patrocínio Bayer, Basf e Cotrijal.